Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos então dar continuidade à leitura do livro A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein. Nós daremos continuidade à nossa leitura a partir do trecho que diz da ilustração bíblica a antropologia do antigo Israel. Vamos ver um pouco o conflito entre os críticos textuais, os arqueólogos bíblicos, o conflito que aconteceu com aqueles que tinham uma visão bíblica de que ela era um documento histórico confiável para se fazer pesquisas arqueológicas sob o olhar do método científico. Houve um conflito. Vamos entender e vamos ver quais são os resultados, os estudos, as conclusões que este embate nos gerou. Boas conclusões. Vamos ler o livro então. Da ilustração bíblica à antropologia do antigo Israel. Enquanto os críticos do texto bíblico e os arqueólogos bíblicos mantiveram suas posturas basicamente conflitantes acerca da confiabilidade histórica da Bíblia, eles continuaram a viver em dois mundos intelectuais separados. Os críticos textuais continuaram a visualizar a Bíblia como um objeto de dissecação, que podia ser dividido em fontes e subfontes cada vez mais finas de acordo com as distintas ideias religiosas ou políticas que cada uma delas supostamente expressa. Ao mesmo tempo, os arqueólogos com frequência tomaram as narrativas históricas da Bíblia pelo que diziam ser. Em vez de usar os dados arqueológicos como fonte independente para a reconstrução da história da região, eles continuaram a basear-se nas narrativas bíblicas, particularmente nas tradições do surgimento de Israel, para interpretar seus achados. E parte deste problema que nós temos com a interpretação dos achados que ocorreram no passado, os achados bíblicos, quando os arqueólogos partiam da Bíblia para interpretar o que encontravam, o problema era que muitas destas expedições arqueológicas eram financiadas por cristãos, ou estados cristãos, monarcas cristãos, banqueiros cristãos, pessoas ricas que eram cristãs. Então, quem estava pagando ou financiando aquela expedição arqueológica acabava tendo a interpretação ao seu gosto, ao que esperava. Mais à frente nós vamos ler aqui também e eu vou comentar o que aconteceu para que ocorresse essa mudança de perspectiva. Naturalmente, houve novas compreensões do surgimento e desenvolvimento de Israel na medida em que as escavações e investigações avançavam. Questões foram levantadas sobre a existência histórica dos patriarcas e sobre a data e a dimensão do êxodo. Novas teorias também foram desenvolvidas, dando a entender que a conquista de Canaã por Israel pode não ter ocorrido na forma em que o livro de Josué insiste em dizer, a saber, como campanha militar unificada. Porém, com relação aos eventos bíblicos que iniciam no tempo de Davi, em torno de 1000 antes da Era Comum, o consenso arqueológico, pelo menos até a década de 1990, foi que a Bíblia podia ser lida como um documento histórico basicamente confiável. E como que vai ocorrendo essa mudança, essa ruptura? Quando você começa a ter financiamentos que não tinham interesse, como financiamentos de universidades, financiamento de pessoas que não estavam necessariamente ligadas a questões religiosas. Preste atenção na leitura. Em torno da década de 1970, todavia,
novas tendências começaram a influenciar a conduta da arqueologia bíblica e acabaram por alterar seu foco principal e inverter completamente a relação tradicional entre objeto de investigação e texto bíblico. Pela primeira vez, arqueólogos que operavam nas terras bíblicas não procuraram usar os achados escavados como ilustrações da Bíblia, voltando-se drasticamente para os métodos das ciências sociais. Eles procuraram examinar as realidades humanas que residiam por trás do texto. E aqui eu também paro para fazer um comentário. Se você começa a interpretar a arqueologia da Terra Santa numa perspectiva bíblica, todos adoravam um único Deus e era assim que a banda tocava. Se você analisa os aspectos antropológicos e sociológicos e aplica esse método também na arqueologia, o que vai acontecer? Calma aí. Como que esse povo adorava só esse Deus, de acordo com como diz o escrito, se nós estamos achando espalhados de maneira vasta várias estátuas de outros deuses? Calma aí, tem um problema. Axera, Baal e por aí vai. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro estátuas. Não é só no norte, é no sul também e é em diversos lugares. Vasos de cerâmica, tapetes de decoração. Calma aí. O povo, no seu cotidiano, não tinha essa interferência no seu quesito religioso, porque senão não faz sentido nós acharmos tantas coisas, tantos achados arqueológicos, demonstrando que havia entre, vamos dizer assim, uma liberdade para se adorar a outros deuses. Então, esse monoteísmo, ele não está tão profuso entre o povo. É algo que está sendo colocado dos escritos para baixo, mas isso não surtiu tanto efeito no povo como nós estamos habituados a entender que fazia efeito. Ao escavar sítios antigos, a ênfase deixou de ser posta unicamente nas associações bíblicas do lugar. Artefatos, arquitetura e padrões de assentamento escavados, bem como ossos de animais, sementes e análise química de amostras do solo e modelos antropológicos de longo prazo delineados a partir de muitas culturas do mundo, tornaram-se chaves para perceber mudanças mais amplas na economia, na história política, nas práticas religiosas, na densidade populacional e na estrutura mesma da sociedade israelita antiga. Isso é um fato. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, o que você entende? Que o Reino do Sul era um grande reino, mais desenvolvido do que o norte, mais rico do que o norte, porque os reis do sul, eles preservaram a sua aliança com o Senhor a mais longo prazo do que os reinos do norte. Quando você vai para a ciência, para a arqueologia, quando você coloca esses modelos analíticos em prática lá na Terra, calma aí, o reino do norte era mais desenvolvido do que o sul. Era mais rico do que o sul. Temos um problema, então. A galera foi infiel a Deus e prosperou muito mais. Se colocarmos de um ponto de vista, num olhar fundamentalista, essa é a conclusão que vai ficar na cabeça de um crente enraizado, não nos estudos, mas na sua mentalidade religiosa. Ué, então o pessoal foi infiel ao Senhor e prosperou mais? Olha, a verdade é que esses desenvolvimentos não estão ligados com fidelidade a uma divindade ou não, mas estão ligados com aspectos populacionais, de instrução, escrita, leitura, comércio e outras coisas mais que devem ser colocadas à análise. Então você já vê que há uma narrativa de um reino do sul, no seu modus operandi, né, do que foi registrado, de tentar retratá-lo como melhor em alguns aspectos do que o reino do norte, e nós vemos pela ciência que não é bem assim. Ao adotar os métodos usados pelos arqueólogos e antropólogos em outras regiões, uma quantidade crescente de especialistas tentou entender como a interação humana com o ambiente natural complexo, fragmentado da terra de Israel, influenciou o desenvolvimento do seu sistema social, sua religião e seu legado espiritual singulares. E isso é importante. Vou dar um dado, por exemplo. A guerra
entre Ezequias e Senaqueribe aconteceu? Ela aconteceu. Nós temos, eu fiz um vídeo sobre isso, né? O anjo que não matou os 185 mil. A guerra aconteceu. Ezequias venceu? Não. Nós temos achados arqueológicos dessa guerra. Só que o texto bíblico tem uma narrativa. Inclusive, tem a conclusão do texto, traz uma interpretação mística. Se você for interpretar de maneira literal, é uma coisa. Se você for interpretar de maneira mística, é outra totalmente diferente. Mas o que a narrativa bíblica diz, se você ler fria e literalmente e comparar com a arqueologia, opa, calma aí, a Bíblia aqui está mentindo. Não é verdade o que está sendo dito aqui. Isso aqui tem algo que está muito errado. Mas quando você pega um texto, ele está cheio de símbolos. Está cheio de coisas ali expostas e que demonstram claramente que Ezequias não venceu aquela batalha. O próprio texto dá a entender isso claramente. Beleza? Muito obrigado por acompanharem o conteúdo. Se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito. Um abraço. Deus abençoe a todos.